Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre o tema violência doméstica contra mulheres e a nossa convidada é a Cláudia Ritz. Você pode mandar pergunta para a Cláudia através do nosso WhatsApp. O número é 31 99642 8473. A gente está esperando a sua pergunta. Nós já temos algumas perguntas aqui para a Cláudia, mas antes de ouvir aqui os nossos telespectadores, que eles estão perguntando para você, Cláudia, eu queria ouvir um pouco mais sobre aquilo que você coletou na sua pesquisa. Você ouviu 7 mulheres, né? O que você destacaria do relato sobre a violência, a experiência da violência doméstica dessas mulheres? Nós já sabemos, mulheres religiosas em lares religiosos, em lares cristãos, não? Uhum. São mulheres de Contagem, Belo Horizonte e Sabará, basicamente. Essas mulheres não concebem a violência doméstica simplesmente como uma questão social. E isso fica evidenciado para as causas e para as soluções que elas apontam. Causas da violência. Exatamente. E elas não justificam a violência, elas explicam a violência a partir dessa conotação também religiosa. Então, elas apontam questões sociais, por exemplo, o meu marido estava bêbado, ele às vezes é agressivo, então comportamental, social, há uma dificuldade financeira e isso é muito pontuada, nenhuma tem, aliás, uma apenas tem casa própria, isso tudo é considerado. E de repente elas falam, além disso, a maior parte fez essa consideração, havia possessão demoníaca. Possessão demoníaca necessariamente é um discurso religioso sendo apresentado como uma causa de um problema social. Dentre as soluções, a que mais se destaca é a conversão dos cônjuges, que prioritariamente são sem religião. Então, elas comentam da transformação que elas tiveram ao se converterem ao pentecostalismo, e elas usam essa terminologia, converter ao pentecostalismo, e a partir dessa conversão, elas teriam mudado comportamento, maneira de agir, e acreditam que isso também acontecerá com os cônjuges. E essa mudança via conversão religiosa é que faria com que eles não cometessem mais a violência doméstica. E enquanto isso, segue a violência? Enquanto isso, elas oram, elas jejuam e elas buscam nos líderes religiosos, prioritariamente. Nós tivemos casos de pessoas que relataram buscar ajuda na polícia, um caso de ajuda judiciária que foi moroso e não deu certo, mas majoritariamente elas buscam os conselhos da liderança religiosa e majoritariamente seguem esses conselhos. Você identificou também um perfil ou perfis na orientação das lideranças religiosas? Sim, o perfil predominante narrado por elas é a mulher tem que ser sábia, é um discurso bíblico apresentado, né, numa determinada interpretação. A mulher tem que ser sábia para edificar o próprio lar e, enquanto isso, você precisa orar e jejuar para que a conversão do seu marido chegue. Então, a conversão, para aquela tradição, é apresentada como uma solução para um problema que é social. Esse tema que você estuda tem, até saiu notícia recente, né? Uhum. A Camila Mantovani, do Rio, ela faz o acompanhamento, ou fazia o acompanhamento de mulheres que sofriam violência no âmbito religioso, evangélico, sim, né? Sim. E, curiosamente, ela precisou deixar o país, né? Aliás, isso é grave, né? Gravíssimo. Precisou deixar o país por perseguição, né? Perseguição ao trabalho que ela desenvolvia, perseguição a ela e perseguição à família. Não é? Há algum problema que a gente poderia assim, destacar nessa questão, como você disse, na orientação da liderança religiosa? É uma tentativa também de ocultamento desse tipo de problema? Quanto incomoda um trabalho como o da Camila Mantovani na denúncia contra a violência contra mulheres em lares evangélicos? Uhum. A família é considerada pela Constituição como a base da sociedade. E esse conceito de família hoje no Brasil, ele já é plural. O meio evangélico, ele tem uma teologia que acentua muito essa família, né? Uma família, digamos assim, como um modelo a ser seguido.
Então, me parece... Família tradicional, a valorização a família da tradicional, a valorização do casamento, da Sim. permanência. Apresentar, então, que essa família, na verdade, ela tem problemas que são problemas seculares, como, por exemplo, a violência doméstica, pode ser, sim, algo que incomode. E o curioso é que, na minha pesquisa, essas mulheres, elas vivenciam essa violência há décadas, porque tem décadas que são casadas, e durante décadas, várias formas de violência. Física, moral, psicológica e sexual. Patrimonial, ninguém fez essa consideração, mas todas as formas de violência. Então, sim, no meio religioso é possível perceber que há esse problema que é secular, que é social, acontecendo e que por algum motivo não há um interesse das lideranças, pelo menos daquelas mulheres que eu ouvi e ao que tudo indica que Camila, né, Mantovani também conviveu, no sentido de tentar combater essa violência. O que fazer para que isso deixe de acontecer? Ao contrário, isso não acontece. E se acontece, vai se resolver a partir do momento que ele se converter. Agora, exatamente, o que mais chama atenção na pesquisa que você fez é encontrar essa explicação religiosa, claro, né, e tentar, de certa forma, até suportar e não denunciar, né, e não sair da situação. E quando você não sai da situação de violência, acontece o que no Brasil é muito evidente, reincidência. Nós temos um problema grave no Brasil, não só com violência doméstica, mas com reincidência. E a reincidência, ela naturalmente segue um curso de agravamento do tipo e das formas de violência. Então, me parece muito perigoso eu conversar com mulheres que estão há décadas em casamentos com reincidências de violência, porque são décadas, e num discurso de valorização muito mais do marido e do bem-estar do marido por intermédio de uma conversão, do que necessariamente dela e dos filhos e das filhas. Sim. Isso ficou evidenciado. Olha, a Edna Maria, aqui de Belo Horizonte, Nova Gameleira, ela faz a seguinte pergunta para você, Cláudia. Como a comunidade religiosa pode contribuir para reverter o quadro de aumento da violência doméstica contra a mulher? Muito obrigada, Edna, pela sua pergunta, e que é muito importante. Não só a liderança religiosa, como a comunidade religiosa, como o próprio Estado brasileiro, deveriam, sim, trabalhar de forma conjunta para que esse assunto que hoje é tratado de maneira, eu até diria, na contramão das políticas públicas. As políticas públicas do Estado brasileiro polícia especializada, são varas especializadas, casos de amparo à mulher brasileira, que inclusive é importante que se mantenha e que tenha investimento nessa casa. Mas em contrapartida, se eu tenho um discurso que fala que eu deveria manter um trabalho tão somente religioso para que a situação se resolva, há um conflito aí digamos assim, orientação. Então, a liderança religiosa e a comunidade evangélica deveria, sobretudo, na minha opinião, compreender que relações de gêneros desiguais, como elas estão constituídas na sociedade e também em algumas tradições religiosas, provocam, de fato, uma relação de poder e dominação que pode utilizar da violência como um instrumento de manutenção dessa relação de poder e dominação. E isso é danoso. Sim. O Robson, lá do São Gabriel, ele pergunta o seguinte: em que medida a manipulação da interpretação das escrituras é usada para justificar a repressão contra a mulher? Me parece que em grande medida. Muito obrigada, Robson. Eu identifiquei na minha pesquisa que as próprias mulheres tiveram dificuldade de apontar mulheres na tradição cristã, de destaque na Bíblia. Uma se lembrou das concubinas de Salomão. Isso me indica claramente que mesmo a mulher cristã, e aí claro que não são todas, mas algumas, e ao menos na minha pesquisa isso ficou evidenciado, elas próprias têm uma percepção distorcida da mulher, dentro do cristianismo, dentro das escrituras. Então, me parece que uma teologia que favoreça uma hermenêutica crítica e que considere não relações de hierarquia entre homens e mulheres, mas que considere seres humanos equivalentes e aí proponha, então, uma releitura
não necessariamente só a partir de uma teologia feminista, mas a partir de uma teologia humana, emancipatória, seja um caminho adequado a ser pensado. Sim, você como teóloga, além também de bacharel em Direito, fez agora o mestrado em Ciência da Religião, com essa formação ampla. Na teologia, há vários colegas que estão destacando sobre esse modo de leitura da Bíblia, não é, que foi construído para justificar a repressão contra a mulher. Acho que o Robson está claramente isso, né? Claramente isso. E esse modo de repressão, ele se comprova evidente também nos conselhos da liderança, que é um discurso de submissão da mulher em detrimento ao homem, que é tido em alguns discursos como cabeça do lar, como líder da casa, quase que uma evocação ao pátrio poder romano. Isso precisa ser desconstruído. Eu agradeço você ter vindo aqui falar sobre esse tema, né? Muito importante, a gente precisa estar sempre falando sobre esses assuntos. O nosso programa é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e doutorado, também graduação em distância em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.